No Brasil, é comum vermos craques surgindo de baixo e, com o tempo, conquistando o mundo com o futebol. Com o lateral direito, Daniel Alves não foi diferente. Ele conquistou quase tudo que podia. Se tornou um dos jogadores com mais títulos no mundo da bola, além de ter feito uma bela história com a camisa do Barcelona. Um ídolo e um herói de uma geração de ouro do time, mas foi justamente em Barcelona, mesma cidade que o consagrou no futebol, que o jogador destruiu todo o legado que criou, indo de mocinho querido por todos a vilão odiado no mundo, destruindo toda uma carreira de anos no esporte. Agora, ele mora em uma cela que tem um beliche e divide com outro preso condenado. Sua única diversão é jogar um jogo de tabuleiro. Vive uma vida literalmente atrás das grades, no presídio Briança. E por isso hoje, você conferiu o decepcionante fim de Daniel Alves. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Daniel Alves da Silva começou sua carreira profissional no Bahia, em 2001, com 18 anos e com o sonho de se tornar um grande jogador. Não demorou muito para que ele demonstrasse o seu bom futebol em solo baiano, e com isso chamasse a atenção do Sevilla da Espanha, que o contratou por empréstimo na temporada 2002-2003. Na Europa, rapidamente Daniel Alves começou a mostrar seu futebol e sua habilidade na lateral direita. Ele era rápido, técnico, sabia marcar e também atacar, o que fez o Sevilla contratar em definitiva em 2003. Com as boas atuações na temporada 2003-2004, ele era frequentemente convocado para a seleção brasileira. E justamente nesse ano, ele conseguiu seu primeiro grande feito com a camisa amarela, conquistando o Mundial Sub-20. No Sevilla, Daniel achou seu espaço no coração dos torcedores, conquistando tudo o que podia. Ele defendeu o clube espanhol por 6 temporadas, de 2002 a 2008. Jogou 247 partidas, marcou 15 gols e deu 45 assistências. Além disso, conquistou um total de 5 títulos. Logo, o gigante Barcelona viu potencial no lateral direito. E no dia 2 de julho de 2008, pagou cerca de 35 milhões de euros e contratou Daniel Alves, que no clube blaugrana marcaria a sua história no futebol. No time de Messi, Eto'o, Xavi, Iniesta e companhia, Dani assumiu a titularidade logo na primeira temporada. Seu primeiro gol veio em grande estilo, em uma cobrança de bola parada contra o Almeria. وداني الألفيس شكله ناوي على التسديد يسدد فعلا مش ممكن أهداف على كل الألوان أهداف بكل الأشكال أشوف من بعيد والحائط البشري كان 3 لاعبين فقط وداني الألفيس في الزاوية اليمنى البعيدة داني الألفيس يسجل. Naquele período, ele foi um dos pilares do time que teve o ano perfeito. A campanha foi consagrada com a tríplice coroa, sendo conquistado o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Europa, além das conquistas da Supercopa da Espanha e a Supercopa da Europa. Nos anos seguintes, colocariam Daniel Alves em um patamar ainda maior no mundo da bola. Ele já era uma das peças fundamentais do Barcelona. Em campo, Daniel Alves era um lateral completo, dominava o lado defensivo e subia para o ataque como nenhum outro, sempre aproveitando as brechas da defesa adversária, além de ter dado diversas assistências para Messi em muitas jogadas. No tempo que ficou no clube blaugrana, ele também conquistou títulos pela seleção brasileira, como a Copa das Confederações em 2013. Seu desempenho acima da média durante o período de Barcelona fez com que ele se tornasse querido por lá, tanto pelos jogadores quanto pela torcida que o amava e o admirava pela dedicação ao clube. Dani virou o ídolo do Barça, entrou no top 10 jogadores dos Coolers com mais troféus conquistados, 23 títulos no total. Ao todo, foram 8 gloriosas temporadas, 391 partidas, 21 gols e 94 assistências. Até que no ano de 2016, ele foi contratado pela Juventus da Itália, deixando o clube e a cidade de Barcelona com uma história marcada por grandes feitos, que mais tarde seria apagada por ele mesmo. Na Juve, ele ficou apenas uma temporada, mas chegou a conquistar o campeonato italiano e também a Copa da Itália. Depois, foi para o PSG e jogou por 2 temporadas, até que chegou ao São Paulo no dia 23 de junho de 2019, com 36 anos, e outro título com a seleção brasileira da Copa das Confederações conquistada naquele ano. Mas por lá, começou uma série de polêmicas que marcaram sua passagem no tricolor paulista. Inicialmente, teve um bom começo, marcando gols e conquistando a torcida. No entanto, sua performance começou a declinar ao longo do tempo, com poucos gols e falta do protagonismo esperado. Sua primeira lesão, uma fratura no antebraço, o afastou dos jogos, e durante sua recuperação, ele postou vídeos tocando pagode em sua casa, fazendo uma grande festa, o que gerou críticas negativas e descontentamento do clube e dos torcedores. A nação tricolor ficou revoltada. Sua passagem pelo São Paulo terminou de uma forma melancólica, com ele indo para as Olimpíadas de Tóquio contra a vontade do clube. Apesar de conquistar a medalha de ouro, ele criticou publicamente o São Paulo após a vitória. Isso foi a gota d'água. O contrato dele foi rescindido e houve uma negociação entre jogador e clube para pagar as dívidas. O São Paulo ficou de pagar 60 parcelas de R$400 mil para o Daniel Alves, totalizando 24 milhões. Mas isso pegou muito mal para o Daniel, que foi muito criticado nas redes sociais. Após a turbulenta passagem pelo tricolor, ele voltou ao Barcelona em 2022, de graça, já que o time paulista pagava o salário dele.
Mas, na temporada 2022-2023, Daniel foi jogar no Pumas, no México. Chegou a ser convocado para jogar com a seleção brasileira a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e foi em meio a esse período que Daniel Alves estragou toda a sua carreira. No dia 30 de dezembro de 2022, pouco tempo depois da Copa do Mundo do Catar, ele foi curtir suas férias em Barcelona, na Boate Sotum, que fica no centro da cidade e é bem conhecido por muitos famosos, principalmente pelos jogadores irem com a frequência local. Foi nessa boate que Daniel Alves, que era casado, cometeu o crime de agressão sexual e estupro contra uma mulher espanhola de 23 anos. A denúncia foi feita no dia 2 de janeiro de 2023. Um tempo depois, o jogador se apresentou à polícia para prestar depoimento, e em seguida foi ao tribunal onde uma juíza escutou os dois lados e algumas testemunhas. Após isso, o processo decretou que o lateral iria cumprir prisão preventiva sem direito à fiança em uma penitenciária de Barcelona. No depoimento da mulher, foi definido como sólido. Já no Daniel Alves, foram encontradas contradições, já que ao conversar com a polícia, ele disse que não conhecia a moça, mas, em frente à juíza, se desmentiu, dizendo que praticou o ato com consentimento da vítima. Ao todo, ele mudou a versão de seu depoimento 5 vezes. Daniel Alves saiu em diversos jornais, principalmente nos espanhóis, manchando todo o seu legado, que havia demorado anos para conquistar em solo espanhol. Muitos torcedores que o admiravam revelaram ficar decepcionados após saber do crime do jogador. A mulher de Daniel Alves, a Joana Sanz, que era casada com ele há 7 anos, publicou uma carta em sua rede social indicando que amava o jogador, mas que ciclos se encerravam. Após isso, ela apagou todas as fotos com o lateral e parou de seguir ele. Joana deu entrada no processo de divórcio e saiu da casa que eles tinham na Espanha. 3 meses depois, ela apareceu na Colômbia em um restaurante ao lado do jogador James Rodrigues, colombiano, jogador do São Paulo. Em uma sequência de postagens sorridentes, ela também publicou a seguinte frase: "Obrigado, James Rodrigues, pela recepção em seu lindo país. Que energia linda. Muito sucesso com seu café. Vou levar minha mala com o cheiro incrível do café colombiano." Bom, se teve algum cheiro além do café, isso nós não sabemos ainda. O jogador seguiu preso, até que em junho, uma nova tentativa de soltura foi solicitada por sua defesa. O que acabou sendo negado, o jogador novamente teve que continuar atrás das grades. Para piorar, a juíza o indiciou pelo crime de abuso sexual, alegando conter provas necessárias para levar Dani para um julgamento. Uma TV espanhola divulgou imagens dele preso durante uma audiência. Ele estava vestindo roupas pretas, tênis branco e estava ao lado de policiais. A penitenciária onde Daniel Alves fica é chamada de Briança. Por lá, ele divide uma cela com um preso que já foi um guarda-costas de um astro do futebol, o Ronaldinho Gaúcho. A informação foi levantada pelo diário El Periódico de Catalunha. O jornal apontou ainda que o detento se chama Coutinho, é brasileiro e está cumprindo pena por agressão sexual. Coutinho e Daniel Alves dividem uma cela com beliche, banheiro e ducha. Os dois costumam brincar de luxo, um jogo de tabuleiro clássico, e o mais antigo ensina o novato as regras internas da prisão. No pátio, o jogador tem conversado com outros presos e dado autógrafos, segundo o condenado que foi libertado em janeiro de 2023. O cara ainda mostrou uma camiseta do Barcelona com a assinatura dada por Dani Alves. O Daniel costuma se levantar às 7h40 da manhã, para estar pronto para a contagem, que acontece às 8h. Em seguida, ele toma café e vai para o pátio. O almoço é à 1h da tarde. Ele passa toda a tarde na cela e às 5h pode voltar ao pátio. O jantar é servido às 7h da noite. E às 9h, o jogador está de volta à cela. As luzes são apagadas às 11h da noite. Atualmente, ele pode receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas. Além disso, tem direito a 20 ligações de 8 minutos por semana. As informações são do jornalista espanhol Quique Calleja. Atualmente, Daniel Alves está prestes a completar 9 meses preso em Barcelona e aguarda julgamento do juiz. Caso seja sentenciado como culpado pelo crime cometido na boate contra a jovem de 23 anos, o jogador pode pegar até 12 anos de prisão na Espanha. Em outubro de 2023, a modelo Joana desistiu do processo de divórcio sob a justificativa de que não quer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil. Em Juazeiro, na Bahia, cidade onde Daniel Alves nasceu e era muito querido, tinha uma estátua homenageando ele. Porém, após o suposto crime, a escultura foi vandalizada. Segundo a prefeitura da cidade, a própria população retirou as fitas e sacos plásticos da estátua. Nas redes sociais, o irmão do atleta, o Ney Alves, se pronunciou sobre o caso, passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento. E a pergunta é, se ele provar a inocência, se ele for absolvido, como faremos? Deus nos abençoe e nos proteja. O jogador deu uma entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia e afirmou ser inocente, e garantiu que não sabe o motivo da mulher ter feito a denúncia, mas que ele a perdoa por qualquer acusação falsa. Daniel Alves disse ainda que só deve desculpas à sua esposa, pediu perdão dela e quer reatar seu casamento. Pois é, Daniel Alves começou bem sua carreira. Foi crescendo e marcando seu nome pelos clubes que passou, principalmente pelo Barcelona, onde ele mais brilhou e conquistou títulos. Se tornou ídolo, jogador histórico do clube e ganhou respeito na Espanha.
mas justamente em Barcelona, onde ele era amado e querido, onde ele destruiu a sua carreira, indo de herói a vilão. Por escolhas totalmente inadmissíveis, e para a justiça espanhola, ele deve pagar pelo crime caso seja realmente culpado. O baiano de 40 anos poderia ter fechado saber a história de maneira magistral, mas, até o momento, está tendo um fim decepcionante. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. No Brasil, é comum vermos craques surgindo de baixo e, com o tempo, conquistando o mundo com o futebol. Com o lateral direito, Daniel Alves não foi diferente. Ele conquistou quase tudo que podia. Se tornou um dos jogadores com mais títulos no mundo da bola, além de ter feito uma bela história com a camisa do Barcelona. Um ídolo e um herói de uma geração de ouro do time. Mas foi justamente em Barcelona, mesma cidade que o consagrou no futebol, que o jogador destruiu todo o legado que criou, indo de mocinho querido por todos a vilão odiado no mundo, destruindo toda uma carreira de anos no esporte. Agora, ele mora em uma cela que tem um beliche e divide com outro preso condenado. Sua única diversão é jogar um jogo de tabuleiro. Vive uma vida literalmente atrás das grades, no presídio briense. E por isso hoje, você conferiu o decepcionante fim de Daniel Alves. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Daniel Alves da Silva começou sua carreira profissional no Bahia, em 2001. Com 18 anos e com o sonho de se tornar um grande jogador. Não demorou muito para que ele demonstrasse o seu bom futebol em solo baiano, e com isso chamasse a atenção do Sevilla da Espanha, que o contratou por empréstimo na temporada 2002-2003. Na Europa, rapidamente Daniel Alves começou a mostrar seu futebol e sua habilidade na lateral direita. Ele era rápido, técnico, sabia marcar e também atacar, o que fez o Sevilla contratar em definitiva em 2003. Com as boas atuações na temporada 2003-2004, ele era frequentemente convocado para a seleção brasileira. E justamente nesse ano, ele conseguiu seu primeiro grande feito com a camisa amarela, conquistando o Mundial Sub-20. No Sevilla, Daniel achou seu espaço no coração dos torcedores, conquistando tudo o que podia. Ele defendeu o clube espanhol por 6 temporadas, de 2002 a 2008. Jogou 247 partidas, marcou 15 gols e deu 45 assistências. Além disso, conquistou um total de 5 títulos. Logo, o gigante Barcelona viu potencial no lateral direito. E no dia 2 de julho de 2008, pagou cerca de 35 milhões de euros e contratou Daniel Alves, que no clube blaugrana marcaria a sua história no futebol. No time de Messi, Eto'o, Xavi, Iniesta e companhia, Dani assumiu a titularidade logo na primeira temporada. Seu primeiro gol veio em grande estilo, em uma cobrança de bola parada contra o Almeria. أهداف بكل الأشكال. شوف من بعيد والحائط البشري كان 3 لاعبين فقط ودانيال ألفيس في الزاوية اليمنى البعيدة. دانيال ألفيس يسجل. Naquele período, ele foi um dos pilares do time que teve o ano perfeito. A campanha foi consagrada com a tríplice coroa, sendo conquistado o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Europa, além das conquistas da Supercopa da Espanha e a Supercopa da Europa. Nos anos seguintes, colocariam Daniel Alves em um patamar ainda maior no mundo da bola. Ele já era uma das peças fundamentais do Barcelona. Em campo, Daniel Alves era um lateral completo, dominava o lado defensivo e subia para o ataque como nenhum outro, sempre aproveitando as brechas da defesa adversária, além de ter dado diversas assistências para Messi em muitas jogadas. No tempo que ficou no clube blaugrana, ele também conquistou títulos pela seleção brasileira, como a Copa das Confederações em 2013. Seu desempenho acima da média durante o período de Barcelona fez com que ele se tornasse querido por lá, tanto pelos jogadores quanto pela torcida que o amava e o admirava pela dedicação ao clube. Dani virou o ídolo do Barça, entrou no top 10 jogadores dos Coolers com mais troféus conquistados, 23 títulos no total. Ao todo, foram 8 gloriosas temporadas, 391 partidas, 21 gols e 94 assistências. Até que no ano de 2016, ele foi contratado pela Juventus da Itália, deixando o clube e a cidade de Barcelona com uma história marcada por grandes feitos, que mais tarde seria apagada por ele mesmo. Na Juve, ele ficou apenas uma temporada, mas chegou a conquistar o campeonato italiano e também a Copa da Itália. Depois foi para o PSG e jogou por 2 temporadas, até que chegou ao São Paulo no dia 23 de junho de 2019, com 36 anos, e outro título com a seleção brasileira da Copa das Confederações conquistada naquele ano. Mas por lá, começou uma série de polêmicas que marcaram sua passagem no tricolor paulista. Inicialmente, teve um bom começo, marcando gols e conquistando a torcida. No entanto, sua performance começou a declinar ao longo do tempo. Com poucos gols,
e falta do protagonismo esperado. Sua primeira lesão, uma fratura no antebraço, o afastou dos jogos, e durante sua recuperação, ele postou vídeos tocando pagode em sua casa, fazendo uma grande festa, o que gerou críticas negativas e descontentamento do clube e dos torcedores. A nação tricolor ficou revoltada. Sua passagem pelo São Paulo terminou de uma forma melancólica, com ele indo para as Olimpíadas de Tóquio contra a vontade do clube. Apesar de conquistar a medalha de ouro, ele criticou publicamente o São Paulo após a vitória. Isso foi a gota d'água. O contrato dele foi rescindido e houve uma negociação entre jogador e clube para pagar as dívidas. O São Paulo ficou de pagar 60 parcelas de R$400 mil para o Daniel Alves, totalizando 24 milhões. Mas isso pegou muito mal para o Daniel, que foi muito criticado nas redes sociais. Após a turbulenta passagem pelo tricolor, ele voltou ao Barcelona em 2022, de graça, já que o time paulista pagava o salário dele. Mas, na temporada 2022-2023, Daniel foi jogar no Pumas do México. Chegou a ser convocado para jogar com a seleção brasileira a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e foi em meio a esse período que Daniel Alves estragou toda a sua carreira. No dia 30 de dezembro de 2022, pouco tempo depois da Copa do Mundo do Catar, ele foi curtir suas férias em Barcelona, na Boate Sotum, que fica no centro da cidade e é bem conhecido por muitos famosos, principalmente pelos jogadores irem com a frequência local. Foi nessa boate que Daniel Alves, que era casado, cometeu o crime de agressão sexual e estupro contra uma mulher espanhola de 23 anos. A denúncia foi feita no dia 2 de janeiro de 2023. Um tempo depois, o jogador se apresentou à polícia para prestar depoimento, e em seguida foi ao tribunal onde uma juíza escutou os dois lados e algumas testemunhas. Após isso, o processo decretou que o lateral iria cumprir prisão preventiva sem direito à fiança em uma penitenciária de Barcelona. O depoimento da mulher foi definido como sólido. Já no Daniel Alves, foram encontradas contradições, já que ao conversar com a polícia, ele disse que não conhecia a moça. Mas, em frente à juíza, se desmentiu, dizendo que praticou o ato com consentimento da vítima. Ao todo, ele mudou a versão de seu depoimento 5 vezes. Daniel Alves saiu em diversos jornais, principalmente nos espanhóis, manchando todo o seu legado, que havia demorado anos para conquistar em solo espanhol. Muitos torcedores que o admiravam revelaram ficar decepcionados após saber do crime do jogador. A mulher de Daniel Alves, a Joana Sanz, que era casada com ele há 7 anos, publicou uma carta em sua rede social indicando que amava o jogador, mas que ciclos se encerravam. Após isso, ela apagou todas as fotos com o lateral e parou de seguir ele. Joana deu entrada no processo de divórcio e saiu da casa que eles tinham na Espanha. 3 meses depois, ela apareceu na Colômbia em um restaurante ao lado do jogador James Rodrigues, colombiano, jogador do São Paulo. Em uma sequência de postagens sorridentes, ela também publicou a seguinte frase: "Obrigado, James Rodrigues, pela recepção em seu lindo país. Que energia linda. Muito sucesso com seu café. Vou levar minha mala com o cheiro incrível do café colombiano." Bom, se teve algum cheiro além do café, isso nós não sabemos ainda. O jogador seguiu preso, até que em junho, uma nova tentativa de soltura foi solicitada por sua defesa, o que acabou sendo negado e o jogador novamente teve que continuar atrás das grades. Para piorar, a juíza o indiciou pelo crime de abuso sexual, alegando conter provas necessárias para levar Dani para um julgamento. Uma TV espanhola divulgou imagens dele preso durante uma audiência. Ele estava vestindo roupas pretas, tênis branco e estava ao lado de policiais. A penitenciária onde Daniel Alves fica é chamada de Briança. Por lá, ele divide uma cela com um preso que já foi um guarda-costas de um astro do futebol, o Ronaldinho Gaúcho. A informação foi levantada pelo diário El Periódico de Catalunha. O jornal apontou ainda que o detento se chama Coutinho, é brasileiro e está cumprindo pena por agressão sexual. Coutinho e Daniel Alves dividem uma cela com beliche, banheiro e ducha. Os dois costumam brincar de luxo, um jogo de tabuleiro clássico, e o mais antigo ensina o novato as regras internas da prisão. No pátio, o jogador tem conversado com outros presos e dado autógrafos, segundo o condenado que foi libertado em janeiro de 2023. O cara ainda mostrou uma camiseta do Barcelona com a assinatura dada por Dani Alves. O Daniel costuma se levantar às 7h40 da manhã, para estar pronto para a contagem que acontece às 8. Em seguida, ele toma café e vai para o pátio. O almoço é à 1 da tarde. Ele passa toda a tarde na cela e às 5 pode voltar ao pátio. O jantar é servido às 7 horas da noite. E às 9, o jogador está de volta à cela. As luzes são apagadas às 11 da noite. Atualmente, ele pode receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas. Além disso, tem direito a 20 ligações de 8 minutos por semana. As informações são do jornalista espanhol Quique Calleja. Atualmente, Daniel Alves está prestes a completar 9 meses preso em Barcelona e aguarda julgamento do juiz. Caso seja sentenciado como culpado pelo crime cometido na boate contra a jovem de 23 anos, o jogador pode pegar até 12 anos de prisão na Espanha. Em outubro de 2023, a modelo Joana desistiu do processo de divórcio sob a justificativa de que não quer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil. Em Juazeiro, na Bahia, cidade onde Daniel Alves nasceu e era muito querido, tinha uma estátua homenageando ele. Porém, após o suposto crime, a escultura foi vandalizada.
Segundo a prefeitura da cidade, a própria população retirou as fitas e sacos plásticos da estátua. Nas redes sociais, o irmão do atleta, o Ney Alves, se pronunciou sobre o caso, passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento. E a pergunta é, se ele provar a inocência, se ele for absolvido, como faremos? Deus nos abençoe e nos proteja. O jogador deu uma entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia e afirmou ser inocente, e garantiu que não sabe o motivo da mulher ter feito a denúncia, mas que ele a perdoa por qualquer acusação falsa. Daniel Alves disse ainda que só deve desculpas à sua esposa, pediu perdão dela e quer reatar seu casamento. Pois é, Daniel Alves começou bem sua carreira. Foi crescendo e marcando seu nome pelos clubes que passou, principalmente pelo Barcelona, onde ele mais brilhou e conquistou títulos. Se tornou ídolo, jogador histórico do clube e ganhou respeito na Espanha. Mas justamente em Barcelona, onde ele era amado e querido, onde ele destruiu a sua carreira, indo de herói a vilão. Por escolhas totalmente inadmissíveis e para a justiça espanhola, ele deve pagar pelo crime caso seja realmente culpado. O baiano de 40 anos poderia ter fechado sua bela história de maneira magistral, mas, até o momento, está tendo um fim decepcionante. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.